Bom, reconstruir a força militar que a Síria tinha antes dos ataques de Israel durante a operação Flecha de Bassã, no início desta semana, levaria anos para o novo governo sírio e custaria bilhões de dólares. Ao longo dos anos, o exército sírio adquiriu poder militar significativo, representando uma ameaça potencial a Israel. Olha só. Em resposta à superioridade aérea demonstrada por Israel durante a primeira guerra no Líbano, em 82, Hafez al-Assad mudou o foco da Força Aérea e do Corpo Blindado para a Força Aérea de Mísseis e Desenvolvimento de Armas Químicas, o pai de Bashar al-Assad, né? O sistema de defesa aérea sírio incluía mais de 100 baterias de mísseis SA-5 e S-300 de longo alcance, sistemas móveis BUK M12 e Pantsir e outras munições semelhantes. Uma das baterias antiaéreas SA-5 até conseguiu derrubar um caça israelense Lockheed F-16 em 2021. Olha só, essas também não são mais operacionais. Não estão mais operacionais, junto com instalações de radar, sistemas de guerra eletrônica, base de inteligência e muito mais. Os sírios tinham centenas de mísseis superfície, como escudos e milhares de foguetes que, de acordo com as imagens, foram destruídas em ataques da Força Aérea Israelense. Olha só. Simultaneamente, o Centro de Estudos e Pesquisa Científica da Síria, o SSRC em Damasco, uma fachada para atividades de desenvolvimento e produção de mísseis e foguetes, também foi destruído. Até a semana passada, a Força Aérea Síria tinha 30 aeronaves MiG-29. Além disso, antes do início da Guerra Civil, ela também possuía aproximadamente 150 aeronaves de caça e ataque, incluindo MiG-21, MiG-23 e Sukhoi S-122S, bem como 18 aeronaves de ataque de médio alcance Sukhoi S-124. Era uma força aérea significativa. Apesar de terem sido negligenciados durante a guerra, pelo menos metade deles provavelmente estavam operacionais até recentemente. Os sírios também tinham registrado cerca de 50 helicópteros de transporte Mi e Mi-17 e cerca de 30 helicópteros de ataque, incluindo modelos Mi-24 e helicópteros Aerospatiale Gazelle, de fabricação francesa, que não podem mais voar. O preço de um novo Mikoain MiG-35, a versão atual MiG-29, que o Irã está comprando agora, é de aproximadamente 70, 80 milhões. Um sistema de mísseis Pantsir móvel projetado para combater aeronaves, helicópteros e drones custa atualmente 15 milhões por unidade. Foram mais de 100 unidades destas defesas destruídas nesse ataque de Israel. Mais de 100 baterias de mísseis, né, antiaéreos. Reconstruir uma série de dezenas de baterias, incluindo estoque de interceptadores, peças de reposição e treinamento de tripulação, exigiria cerca de $1 bilhão. O custo do armamento deve ser adicionado às despesas de reconstrução de bases destruídas, recrutamento de pessoal e treinamento. Mesmo que o Irã busque laços mais estreitos com o novo governo e deseje equipá-lo com equipamentos operacionais de sua própria produção, os custos seriam enormes para um país que já está lutando para financiar sua economia e sustentar investimentos militares significativos. Embora o Irã mandasse anualmente $1 bilhão para o Hezbollah para sustentar. Então, o dinheiro para a guerra o Irã tem. E para o Irã, como o Shemuel já trouxe aqui em várias análises, para o Irã custa muito mais barato financiar esses grupos na Síria, no Líbano, do que em seu próprio território. Exatamente. Então, a sua defesa, né, territorial, que pode ser alcançada somente pelos caças aéreos israelenses. E não estamos falando de ocupação, mas sim de ataques que podem, e se mostrou verdadeiro dos dois ataques que Israel fez contra o Irã, o Iraque como a sua plataforma de ataque e a Síria como o seu centro de distribuição para os grupos que atuam exatamente nas fronteiras israelenses. Então é muito mais em conta manter esse financiamento de grupos que atuam gratuitamente para
para o regime iraniano, e a forma como recebe é exatamente controlando o controle da sua sociedade, ou seja, o controle que o Hamas exerce sobre os palestinos, o controle que o Hezbollah exerce sobre os libaneses. E diga-se de passagem, né, nós tivemos aí um palestino que foi morto pelo Hamas essa semana por exatamente pedir a liberdade palestina do Hamas. Liberte-nos do Hamas. Ele foi morto. Esse palestino que apareceu na mídia internacional pedindo pela libertação da Palestina com a destruição do Hamas, foi morto pelas forças do Hamas. Então esses controles que esses grupos exercem, exatamente sequestrando a sorte do país, da sua infraestrutura, da sua economia, é a forma como eles financiam. E todas as lideranças desses grupos terroristas são bilionários, são mantidos e mantêm suas fortunas em investimentos, enquanto os palestinos, os libaneses, os sírios são escravizados e manipulados por essas forças. E agora chega ao fim, porque o campo de influência do Irã, que atuou na defesa do regime de Bashar al-Assad, combatendo exatamente contra esses rebeldes que conquistam o poder e que vai ter muito mais afinidade de diálogo e de parceria, como a Turquia e a Arábia Saudita, e muito longe de que o Irã consiga reconquistar qualquer tipo de diálogo, a não ser que pelo interesse comum da destruição de Israel, Shimon.